Anos atrás, eu ouvi um sermão de um pastor das Bahamas, ele já faleceu. Eu não posso dar crédito para ele aqui porque eu não me lembro do nome dele, mas ele pregou um sermão que tinha como título Morra Vazio. E eu vou falar um pouquinho o que ele quis dizer. Ele falou que, vou resumir o máximo. Ele falou assim que o lugar mais rico que existe no planeta é o cemitério. E ele explica: no cemitério existem livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram compostas, ali tem receitas maravilhosas que nunca foram comunicadas para ninguém e coisas assim. Então ele quer dizer assim, pessoas morreram com a cabeça cheia de planos, cheia de ideias, e aí simplesmente elas não colocaram isso para fora e morreram com todos esses tesouros dentro delas, tá? Então ele disse assim, se eu pudesse, ele falou assim, garimpar o cemitério, ele disse, eu ficaria o homem mais rico do mundo, mais poderoso, porque você ia garimpar ideias, imagina quantas coisas que você ia ter acesso, né? É uma coisa de louco mesmo, é uma coisa muito interessante. E aí, quando ele vai terminando o sermão, ele fala assim, ele estava pregando para jovens, os jovens, não morra velho, morra vazio. Ele quis dizer assim, todos os projetos que passam pela sua mente, os planos, coloque para fora, vai, né? Invista, faça a coisa acontecer, né? Eu vi, não muito tempo atrás, um jovem foi lá nos Estados Unidos, no programa chamado AGT, American Got Talent, eu acho que vocês já viram, no YouTube está à disposição, e ele foi lá imitar. E o Simon, que é um cara bem exigente, porque já fez cara feia no começo, mas depois o auditório inteiro ficou aplaudindo, né? E achei engraçado que quando ele imitou um personagem, um desenho animado, o povo foi a loucura, né? E aí chega a ser até emocionante, né? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, eles estão aplaudindo, eles amam alguém que não existe. Você já pensou você produzir um desenho animado assim? As pessoas amam, né? E aquela coisa não existe, né? As pessoas viajam aos Estados Unidos, a Disneyland, para ver o Mickey, e na verdade o Mickey ele não existe, né? Ali cada hora é uma pessoa diferente vestida de Mickey, vestida de Minnie, de Cinderela, etc, né? São pessoas que não existem, mas que são muito amadas, a ponto da pessoa gastar milhares de reais para ver uma coisa assim, né? E tudo isso surgiu na cabeça de um gênio chamado Walt Disney, e então imagine quando ele morreu, quantas coisas tinham na cabeça desse Walt Disney, né? Eu conheci o alfaiate do Walt Disney, ele morava aqui na Avenida São João, morou praticamente 40 anos nos Estados Unidos, aí ele voltou para o Brasil, me apresentaram esse senhor, ele tocava piano, e nós conversamos por umas vezes, umas 2, 3 vezes, e ele elogiou muito o Walt Disney, dizendo que era um cara muito legal, assim, muito bom de conversar, de uma pessoa muito acessível, né? Mas eu estou aqui para falar principalmente do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, e é interessante porque muitos homens na Bíblia e muitos homens na história do Evangelho, eles tiveram uma coisa que Deus quer que a gente tenha também. É uma sugestão muito interessante, é ter a nossa mente em contato com a mente divina. E isso é possível. E sabe o que é melhor de tudo? Deus quer que isso aconteça. Você sabe, quando nós falamos de um hacker, eu vou falar aqui pouca coisa, até porque eu não sei exatamente o que é ser um, né? Senão poderia ser preso ou poderia ser tentado fazer algumas coisas erradas, mas enfim. O hacker, vou falar o hacker do mal, porque eles dizem que tem o hacker do bem também, ele fica, por exemplo, tentando invadir a segurança de um banco, a segurança da informação do banco, e ele vai e ele quebra códigos, quebra senhas. Se ele conseguir quebrar a tua senha, ele consegue roubar todo o seu dinheiro
Isso através da capacidade que ele tem, dos conhecimentos que ele tem de informática, né, usando uma palavra mais antiga até. Né, então, ele vai, invade sistemas e faz coisas assim terríveis, né? E tudo isso é proibido. Mas Deus, é engraçado, porque usando essa linguagem de hoje, né? Deus, a mente dele, ele quer que seja hackeada. Ele quer. Então, assim, você quer a senha, ele te dá a senha. Imagine se você pudesse todos os dias ter acesso a um banco riquíssimo, onde o dono do banco te desse senha para você tirar todo o dinheiro que você quisesse. Você ia dormir? Ia ter um dia que você ia falar, eu não estou precisando de dinheiro hoje, eu não quero nem saber, hoje eu vou dormir, ou eu não quero dinheiro, não vou. Quanto tempo você ia ficar sem fazer um saque? Né? Então, Deus convida a cada um de nós, venha, tenha acesso à minha mente, tenha acesso às minhas ideias, tenha acesso à minha visão de mundo. Então, muitos nem pensam nisso, nem passam pela cabeça essas coisas, porque eles acham que Deus é um ser religioso. E aí, se você vai ficar hackeando a mente de Deus, vai ser uma mente cheia de coisas bobas, né, assim, humanamente falando. Deus, ele só quer saber assim de ler a Bíblia, como faz, né, ir para a igreja, aí Deus vai te falar assim, seja bonzinho, né? Ou então com Jesus, né? Ele é o Cordeiro de Deus, né? Olha que linguagem, né? Isso é uma linguagem muito bobinha, né? Nós somos muito intelectuais para aceitar essas coisas, né? Aí Jesus precisava pagar um imposto, né? Pedro falou para ele, olha, precisa pagar a taxa lá exigida, e eles estão exigindo que a gente pague. Então, Pedro, vai lá, pesca um peixe, lá dentro vai ter uma moeda dentro do peixe, e aí você paga a minha parte e a sua. Olha que historinha linda para nós contarmos para a criança, né? Isso é um mito, né? Os repórteres, né? TV Cultura, por exemplo, assim. De acordo com o mito, Deus criou Adão da terra, né? Um mito, né? Então, vão rebaixando a Deus. Pessoas muito pobres, né? Espiritualmente, e falam sobre essas coisas, mas aqui no canal eu estou abrindo seus olhos, estou falando de acessos que eu conheço muito pouquinho, palidamente, teoricamente. Algumas coisas eu experimentei, mas o que está disponível para eu experimentar, o que está disponível para você experimentar, não há limites. Eu não posso pôr limites a você. Você não pode permitir que alguém ponha limites a esse acesso absurdo que Deus colocou dentro de nós. Deus é um Deus de abundância. O apóstolo Paulo fala assim, em Cristo se escondem todos os tesouros da ciência. Todos? Não é possível. Cristo não é cientista? Não, ele não é cientista. Ele é o criador da ciência. Só isso. Só isso. Você pegar o cientista mais capacitado do nosso planeta e for comparar o que com o conhecimento de Cristo, é uma coisa para dar risada, né? Nós somos inferiores aos anjos de Deus, imagine a Deus, né? Se você pegar um anjo que esteja responsável pela ciência, porque os anjos são separados por tarefas, né? De acordo com a palavra de Deus, então os anjos, cada um tem a sua tarefa, e aí você pega o anjo que é responsável pelo conhecimento da biologia, por exemplo, o que ele sabe já deixaria qualquer ser humano maluco, né? Se você pegasse um anjo de Deus capacitado e colocasse ele numa Harvard para dar aula de biologia, ele já deixaria todos os cientistas malucos, né? Então, nós temos acesso a isso de graça, através da oração especialmente. Porque aí você me pergunta assim, tá, e qual é o acesso, né? Porque para o hacker, ele precisa do computador. Se não tiver computador, o hacker, como que ele vai fazer? Com a mente dele? Vai ficar assim? Não. Nós vamos ficar assim também com a nossa mente? Em partes, sim. Tá? Mas nós temos acesso, especialmente, quando nós oramos, nós meditamos nas palavras reveladas para nós na Bíblia, tá?
que já são muitas. Não pense que, mas eu queria pensar coisas além da Bíblia. Você não vai conseguir. Se você for bom estudioso da Bíblia, você não vai conseguir, porque a Bíblia já te dá mais do que suficiente. Ela já te dá mais do que suficiente. Tá? Então você pode se dedicar a essa busca. Então, quando a sua mente encosta na mente de Deus, quer dizer assim, a busca encontrou a revelação. Isso é revelação. A revelação de Deus está disponível. E aí você vem com a busca e você recebe essa revelação. Não essa revelação barata que você vê nas igrejinhas por aí, não. Não é disso que eu estou falando, sabe? Eu estou vendo aqui que tem alguém aqui que quer se separar do marido. Não é isso, não. Nada dessa fofoca aí, parece programa da Cristina Rocha, né? Da família, como que é o nome mesmo? Eu esqueci agora, mas tem a palavra família ali. Então, casos de família, né? Então, transforma a igreja em casos de família, né? Olha, tem aqui uma mulher que está sendo traída pelo seu marido. Não, gente, é muita baixaria, né? Vamos para coisas mais nobres, entendeu? Se afaste dessas coisas e se afaste dessas pessoas que não querem crescer, que não querem ver o tamanho de Deus e querem ficar naquela mesmice, que chacoalham os seus corpos por horas, falando que estão cheias do Espírito Santo. Fuja dessas coisas satânicas. Isso aí chega a ser pobre até humanamente falando, sabe? É uma grande besteira tudo isso. Isso é um grande engano satânico. Nós temos à nossa disposição coisas muito melhores que nós não temos nem ideia. Quando nós ficamos assim, de braços cruzados, vendo os homens criarem as coisas, e aí, como ninguém pensou nisso antes, né? Você acha que não tem mais coisas a serem criadas? Vocês acham que não tem novos conhecimentos a serem descobertos? Se você acha assim, você está enganado. E eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando. Tem muita coisa a ser descoberta. Perto do que nós descobrimos, sabe, seria assim, vamos dizer que a humanidade já descobriu 1% do que é possível descobrir. Eu estou sendo positivo, é muito menos que isso, mas vamos dizer. Então nós temos 99% de possibilidades de adquirirmos conhecimentos de Deus, conhecimentos úteis que façam a diferença na nossa vida e que façam a diferença na vida de outras pessoas. Você pode hackear a mente de Deus. Deus quer ser descoberto por você. Deus quer ter um relacionamento com você. E você responde o que para Ele? Isso não é, eu não vou falar agora para você fazer uma resposta audível aqui para o vídeo, até porque eu não ia ouvir, né? Mas se você falar com Deus agora, só isso, só falar, eu quero. Não, faça um plano, faça um projeto de você ter esse trabalho de garimpo com Deus. Garimpe a mente de Deus. Garimpe as palavras de Deus na palavra, na Bíblia. Aquilo ali está para ser garimpado, explorado. Você vai chegar, eu quero ver o que uma pessoa fala desse texto. Ok, pega a opinião de outros, mas vai mais fundo. Vai mais fundo do que eles foram. Veja detalhes que eles não viram. Experimente coisas que eles não experimentaram. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. As pessoas precisam saber dessa maravilha que é poder hackear a mente de Deus. As pessoas precisam saber disso. Então, vamos atrás das revelações do Senhor. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ok? Colabore conosco para podermos fazer um trabalho melhor. Se você puder, nosso Pix está aí, nós estamos precisando sempre, porque nós não somos patrocinados por nada, nenhuma empresa, nenhuma igreja, tá? Poucas pessoas, poucas mesmo, colaboram com o nosso trabalho e nós estamos pedindo que vocês colaborem também para que possamos fazer coisas melhores, né? Quem sabe até ter um estúdio. Um dos meus sonhos é ter um estúdio para fazer uma coisa muito melhor para vocês. Por favor, orem por esse canal, orem pela minha saúde. Eu rogo tudo em nome de Jesus. Amém.